Tomo Sukoto no Yoshio Amatsu Kami Kunitsu Kamiya Oyorozu no Kami Tachi Tomoni Ame no Fujikoma no Mimi Furita Tete Hikoshime Seto Kashikomi Kashikomi Momaosu Miroku o Mikami Mamori Tamae Sakirae Tamae Miroku o Mikami Mamori Tamae Sakirae Tamae Meishiano Mikami Mamori Tamae Sakirae Tamae Meishiano Mikami Mamori Tamae Sakirae Tamae Kanagara Tamachi Haemase Kanagara Tamachi Haemase Hirokudai Kokuten Mamori Tamae Sakirae Tamae Mirokudai Kokuten Mamori Tamae Sakirae Tamae Kanagara Tamachi Haemase Kanagara Tamachi Haemase
Boa tarde a todos. Hoje a nossa aula é Libertação do Mal. E Meixo Sama nos diz assim: gradualmente e naturalmente, iniciando com o julgamento de Deus, as almas humanas serão guiadas progressivamente no caminho da salvação. O paraíso terrestre estará virtualmente livre de guerras e de pobreza, assim como de doenças. E apesar da persistência de algumas nuvens no início, a alma de todos terá sido suficientemente purificada, de maneira que todo mal remanescente não possa afetá-la. Simultaneamente, com o gradual desaparecimento do mal, que ainda restar como vestígio, as pessoas irão progredir na preparação para o encontro definitivo com o divino. Todas as pessoas gozarão de saúde realmente boa, tanto física como espiritualmente, e viverão suas vidas plenamente. A saúde é uma dádiva maravilhosa, porque permite a uma pessoa devotar todo o seu potencial à missão que lhe foi confiada por Deus. Depois de uma vida frutuosa, terá uma morte natural e morrerá feliz e satisfeito por ter cumprido a missão que lhe foi confiada por Deus. Após a morte, o corpo e o espírito se separam, pois o corpo já não tem mais qualquer função. Porém, a alma passa por um período de purificação no mundo espiritual. Podemos pensar na morte como a libertação da alma para iniciar sua jornada dirigida à salvação. Uma alma santificada está pronta após a morte para o encontro com o divino, mas na fase precoce do paraíso terrestre, poucos alcançarão esta condição. A maioria irá para o limiar do paraíso, onde serão levadas a um maior entendimento e amor a Deus, antes de atingirem o mais alto grau da escala espiritual. Quando o paraíso terrestre tiver progredido consideravelmente e a condição humana geral se aproximar da perfeição espiritual, todas as almas alcançarão a salvação, porque terão crescido tanto na piedade que se tornarão quase uma unidade com o divino. Com base em nosso tempo, entretanto, o paraíso terrestre não se desenvolverá logo até o estágio de perfeição. Antes disso, ocorrerão duas mudanças significativas e estreitamente relacionadas. Uma é o jorei tornar-se cada vez menos necessário, até que finalmente apenas as preces bastarão. A outra é a contemplação. Surgirá para dominar o modo de vida e de ser de todas as pessoas, afetando profundamente sua atitude interior em relação a Deus. Boa tarde a todos. Esse ensinamento, quando eu li ele, eu tive assim uma visão muito profunda do que vai ser realmente paraíso. Aqui está dizendo libertação do mal. Na realidade, se a gente for ver em outros ensinamentos de Meixo Sama, o mal sempre vai existir, né? Não que ele vai ser extinto totalmente, porque ele é necessário, não é? Mas, pelo que Meixo Sama conta aqui nesse ensinamento, quando a gente já estiver vivendo, né, o paraíso, a gente vai ter essa libertação, né? O mal não vai estar tão presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Como ele fala aqui, a gente vai estar cada dia mais próximo do divino.
como foi a aula anterior, que a ministra Aide explicou muito bem para a gente o que é realmente estar ligado ao divino. Aí eu falei assim, bom, se eu for falar, né, dessa aula, sem antes explicar um pouquinho o que Meixo Sama fala sobre o mal, a gente não vai conseguir ter uma ideia do que vai ser isso que está escrito aqui no ensinamento, né? A hora que a gente estiver realmente se libertando do mal. Eu creio que o mal é uma sementinha, assim como o bem, né? Tanto o mal como o bem, qualquer uma das duas sementinhas, elas estão dentro de cada um de nós, não é? Então, como diz, né, o ditado, a sementinha que você regar mais é que vai se desenvolver, que vai crescer mais. Então, se a gente for ver hoje, como eu creio que ainda estamos um pouco longe do paraíso, a humanidade em si ainda está regando mais a sementinha do mal. O mal está presente mais no nosso dia a dia do que o bem. Mas a gente tem que pensar assim, mesmo essas pessoas que são más, elas podem se tornar boas. Assim como o contrário, as pessoas boas podem se tornar pessoas más. Mas aí a gente pensa, né? Como que a gente vai fazer para que a gente viva o que está escrito aqui? Que a gente se liberte, né? Dessa, vamos se dizer, desse estado mental que é o mal, né? Porque é algo que a gente tem que entender e tem que ter esperança que é passageiro. Ele não vai durar a vida inteira, né? Como ele fala aqui, quando realmente a gente tiver no limiar, né, do paraíso, o amor de Deus, ele vai estar numa escala espiritual muito alta. E a gente vai, de uma maneira ou outra, entender que o mal já não faz mais parte da vida da gente. E a gente vai tentar, de uma maneira ou outra, quando ocorrer alguma coisa, vai ser extinto rapidinho, né? Então, eu creio que um dia a gente vai passar por esse processo. Eu creio sim. Então, eu vou, para a gente entender melhor esse ensinamento, eu vou falar um pouquinho sobre como surgiu o mal, não é? Como que o mal começou a fazer parte da nossa vida. Para que o reino de Deus se estabeleça neste mundo, é necessário que o mal seja exterminado do coração do homem, né? Mesmo que isso não aconteça por definitivo, o bem vai prevalecer em todos os sentidos, né? Porque senão não vai existir o paraíso, não tem como, não é, viver o paraíso com o mal dentro do coração, com a semente ali crescendo, não é? O homem, ele evita praticar o mal, colocando normas éticas e moralizadoras. Ou seja, principalmente nas religiões, uma das coisas principais que é pregado não só na messiânica, mas em outras doutrinas, em outras igrejas e templos, é que o homem tenha uma postura correta, não é? Que ele se ligue a Deus, não é? E que ele entenda que o caminho do bem é o caminho certo. E mesmo que ele esteja fazendo mal, esteja no caminho errado, ele tem que entender e tem que, de uma maneira ou outra, absorver o que é passado, né, nas orientações religiosas, para que ele tome o caminho certo, para que ele seja uma pessoa boa a cada dia, né? Uma das coisas que a gente sempre fala aqui
é que o que a gente busca é ser uma pessoa melhor a cada dia. Isso é um fato que a gente está lidando todos os dias com isso. E através do Jorei, com a eliminação dos nossos pensamentos negativos, a gente acaba absorvendo isso de uma maneira melhor. Né? Acaba se tornando a cada dia uma pessoa melhor e altruísta. Esse é o nosso papel como messiânico, como mamerito, como servidor de Meixo Sama, de Deus e Meixo Sama. Mas também, se a gente for analisar o lado material, na sociedade existem as leis, não é? Que também faz o quê? Aqueles que não têm uma doutrina, não têm uma religião, são doutrinados a não praticar o mal. Porque se ele praticar o mal, ele vai pagar uma pena, ele vai ser preso, ele vai ser recluso. Então, de uma maneira ou outra, tanto espiritualmente como materialmente hoje, já existe aí um freio, né? Deus coloca ali uma maneira de conter a gente. Sim, para mostrar que a gente, de repente, lá naquela época lá de Adão e Eva, que ainda se vivia o paraíso, a gente precisava acontecer aquele pecado, foi algo muito necessário para que a gente evoluísse. Não é? Então, as pessoas, às vezes, acabam até se revoltando e falam assim, por que aconteceu isso, né? Por que Deus deixou que acontecesse esse pecado? Não é? Então, eu vou falar aqui para vocês, mas para frente vocês vão entender. Mesmo assim, se a gente for ver, o número de homens maus é bem maior que o dos homens bons. Isso a gente sabe que é verdade, isso é um fato. Né? Aí Meixo Sama coloca pra gente algumas categorias de maldade, que são os que são maus do fundo do coração, são conscientemente maus. Esse não tem solução. Esse vai ser mal pro resto da vida. Né? Segundo, os que praticam o mal sem querer, inconscientemente. São aqueles que a gente não sabe nem dizer por que comete maldades. É algo assim que não tem explicação. Né? Mas praticam o mal. Terceiro, os que praticam o mal por ignorância, que são os bárbaros, os que são dementes, os débeis mentais, as crianças, muitas vezes, que ainda não têm um raciocínio do que é certo e errado. Então, esses a gente não pode nem julgar, porque são pessoas que já trazem aí uma demência e vão praticar o mal sem ter consciência mesmo. E 4, os que praticam o mal na errônea condição de estar praticando o bem, ou seja, o falso bem. É aqueles que pensam estar ajudando, mas na realidade está causando um mal enorme. Isso é bem difícil até, porque às vezes as pessoas nesse estágio de mal acabam absorvendo a mácula do outro, né? Quer tentar ajudar para resolver e acaba absorvendo para si. Então, em vez de ajudar, ele acaba causando mal para ele mesmo. Né? Sempre um homem bom, ele vai ser atormentado por um mal. Nunca vai ser o contrário. Nunca um homem mau vai se sentir mal por alguma coisa boa. Né? É sempre o contrário. Então, sempre o homem bom vai ser perseguido pelo mal. Não tem escapatória. As pessoas más, elas, por incrível que pareça, elas têm um poder de atração muito forte.
Então, você pode ver que onde tem uma panelinha ali do mal, sempre tem muitas pessoas. E muitas vezes os bons acabam excluídos. Ficam meio que de ladinho, né? Mas isso vem desde a antiguidade. Se a gente for ver, numa época da história, a gente via que existia muitas guerras, né? Mas sempre aquele povoado que era bom, que estava ali quietinho, sempre de uma maneira ou outra, eles tentavam se preparar ou se proteger contra os maus, né? Pela invasão do mal. Então, eles acabavam o quê? De uma maneira ou outra, criando, né, artefatos para se proteger, né? Porque sabia que ia vir para destruir a cidade, destruir a aldeia, enfim, para exterminar com eles. Que eles não iam ficar quietinho ali sossegado, que iam querer dominar. Os homens maus iam vir para querer dominar, não é? Mas com essas, se a gente for ver, com essas artimanhas, assim, tentando se proteger, o homem foi evoluindo. Porque a cada guerra que aconteceu, ele foi evoluindo, ele foi criando armamentos, ele foi se protegendo, ele foi criando estratégias para combater o quê? O mal. E com isso ele foi desenvolvendo a mente dele, não é? E graças a Deus, essa maldade foi de uma maneira ou outra, foi cessando, foi diminuindo. Porque o homem bom, ele foi ficando mais esperto. Como ele se protegia, ao mesmo tempo ele evoluía. Isso foi fazendo com que os maus fossem perdendo a força. Se a gente for ver, a guerra, ela não foi vencida pelos maus. Foi vencida pelo bem. Sempre os bons vencem, né? Mas, com o tempo, essa maldade também teve ajuda para que fosse freada de grandes líderes religiosos. Eles ajudaram muito também nessa incansável luta contra o mal. Então, aí entra o grande papel da religião. Porque até Meixo Sama diz, graças a Deus que existem as religiões, que ajudou o homem a temer, a ter medo do mal, de fazer o mal. Porque até usava Deus assim, não, se eu fizer o mal, Deus vai me castigar. Então, de uma maneira ou outra, Deus tem um grande papel aí, mesmo que seja para as pessoas ficarem com medo, né? Pensar, não vou fazer a coisa errada porque eu vou ser castigado por Deus. A gente sabe que não é bem por aí. Mas foi uma coisa que foi colocada nessa época que ajudou muito a frear a maldade. Porque imagine se não existissem as religiões. Com certeza a gente já não estaria mais aqui. A gente já teria todo mundo sido exterminado, não é? Então, quando os esforços até hoje foram grandes para tentar segurar essa onda de maldades. Mas ainda a gente vive em guerras em alguns lugares, até por causa de religiões. Isso a gente sabe, não é? Com a evolução das ciências, criaram-se armas mais poderosas e, com isso, os conflitos se intensificavam cada vez mais. Por que Deus criou o mal? Para que saíssemos da condição de primatas, para que, através do mal, evoluíssemos. Se a gente vivesse como primata, ainda nos dias de hoje, só caçando e tentando sobreviver e também
com aquelas armas só para se proteger de outros animais, nós estaríamos numa situação muito pecaminosa hoje, né? Porque, na verdade, o mal foi necessário porque a gente desenvolvesse a nossa consciência, a nossa inteligência, não é? O mal foi necessário para que a gente saísse daquela condição de primata, de estar ali só para caçar, para sobreviver e para, de uma maneira ou outra, se proteger do que estava em volta, para que a gente tomasse consciência da nossa missão como ser humano. Só que, de uma maneira ou outra, a gente teve aí uma evolução muito assim, materialista, né? A gente pendeu só para o lado materialista, e com isso, essa sementinha do mal acabou tornando o homem extremamente egoísta, né? Extremamente materialista, e o nosso lado espiritual se transformou em primata. Porque muitos de nós hoje só acreditamos naquilo que a gente vê. Não acreditamos no lado espiritual, não acreditamos no lado divino. Porque se a gente tem o lado divino, por que a sementinha do mal se instala no nosso coração? Porque as pessoas ainda vivem em guerra, né? Se Deus fez o mal para que a gente desenvolvesse a nossa consciência, que a gente nos tornássemos inteligentes, né? Que a gente raciocinasse, por que ainda a gente dá tanta brecha para o mal? É difícil da gente entender isso. Mas o mal ainda é muito presente. Não será eterno, a gente sabe disso. Mesmo se a gente estiver passando por uma situação que seja uma doença, na parte financeira ou em conflitos, a gente sabe que tudo tem um meio, um começo, ou tem um começo, um meio e um fim. Nada dura eternamente. Então, o mal vai chegar uma hora que ele vai perder a força mesmo. Como diz aqui no ensinamento. Vai existir, mas vai ser tão rápido da gente acordar, dele ser exterminado, que vai ser imperceptível. Essa é a vontade do Supremo Deus, que governa o mundo. Que realmente, lá na frente, isso aconteça. Todos nós já ouvimos falar do juízo final, a chegada do reino dos céus. O mundo de verdade, virtude e beleza. Então, quer dizer, hoje a gente vive nas 3 calamidades, né? A pobreza, o conflito e a doença. Mas a gente vai viver o mundo da verdade, da virtude e da beleza, que é totalmente o contrário, que é o paraíso, não é? Um mundo isento de doença, pobreza e conflito. O mundo de Miroku, que é o mundo de Deus, né? Os nomes são diferentes, mas é o mundo onde o bem terá triunfado sobre o mal. Precisamos nos preparar, nos qualificar. Todas as condições, tanto espirituais como materiais, deverão estar preenchidas, na ordem da preparação. Deus antecipou a parte material, porque a elevação da parte espiritual pode ser instantânea, ao contrário da parte material, que é mais difícil e requer um longo período de elaboração. Então, aqui, ele fala o quê? Que toda essa preparação aí, essa coisa de um mal, não é? Essa evolução que nós tivemos, foi o quê? Um projeto de Deus para que a gente se qualificasse materialmente para chegar no paraíso. Deu para entender? Não? Então,
O mal não é o mal não foi criado porque é uma coisa necessária, não foi para a gente evoluir. Então, foi a vontade de Deus. É essa fase que nós estamos vivendo, nós vivemos da era da noite, foi uma preparação que Deus está fazendo na nossa vida para que a gente purifique materialmente tudo, né? Limpe, mas conscientes, né? Evoluídos, né? Tendo assim, vamos dizer, uma inteligência superior, para que a gente possa chegar no reino do céu da terra, no paraíso novamente. A parte espiritual, a gente fala, a gente ainda é selvagem, ainda é muito devagar nessa parte. Mas o que ele fala aqui, que quando chegar a hora da parte espiritual se juntar com a matéria, vai ser muito rápido. Então não vai precisar de muito tempo. Como está levando para a gente desenvolver essa parte material. Eu acredito assim também, que muitos espíritos, né? A gente tem que falar dessa forma, porque não tem como você não colocar dessa maneira. Quando a gente parte para o mundo espiritual, a gente nada mais é que espírito, né? Então, eu acredito que a maioria dos espíritos que partiram, principalmente nessas décadas de agora até hoje, que tiveram um esclarecimento maior, que puderam conviver mais com a verdade, com o mal, o bem, enfim. Eu tenho comigo que, dentro daquilo que é falado reencarnação, né? Eu acredito que eles já vão vir espíritos diferentes, sim, mais elevados, com um outro entendimento. Eu acredito que vai ter um aprimoramento muito grande no mundo espiritual antes de qualquer um de nós ter que reencarnar. Né? Eu penso dessa forma. Por quê? Porque o paraíso sobre a Terra é o que nós estamos vivendo agora, vamos dizer, é sobre a Terra. Né? Hoje, na atual situação que a gente vive, é difícil você ver o paraíso, né? Neste momento. Então, eu acredito assim, que todos aqueles que estão indo para o mundo espiritual, inclusive nós, quando chegar a nossa hora, a gente vai ter um aprimoramento muito grande lá do outro lado e vamos reencarnar num outro nível, né? E assim, hoje, nós que estamos dentro de uma doutrina, a gente que vem buscando, tentando melhorar, nós já estamos conseguindo uma pequena bagagem, né? É o meu entendimento. Como a ministra falou, que o mal sempre vai existir. Eu entendo assim, que o mal ele vai continuar prevalecendo. Mas por que que o mal vai prevalecer? Porque muitos não querem se render a Deus. Então, essa coisinha ainda vai ficar um tempo aí. Sim. Mas o bem vai ser muito maior. Sim. É assim que eu consigo entender. Mas tem uma parte aqui que Meixo Sama fala que foi necessário que o homem se tornasse ateu, ignorasse a existência de Deus, se tornando materialista. Por isso, o ateísmo foi um estado mental necessário para a criação do mal. Entendeu? Então, quer dizer, Deus é maravilhoso. A gente, às vezes, é que não entende os desígnios dele. É muito, muito sábio. Então, a gente imagina o mal como uma coisa ruim. Mas ele criou esse estado mental de que as pessoas se desligassem dele para que a gente, como ele fala aqui, evoluísse
a nossa inteligência, evoluísse a ciência materialista, vamos dizer assim, que é materialista, para o quê? Nesse tempo, foi o tempo que ele está nos qualificando para a gente voltar novamente a ser pessoas totalmente do bem, né? A ser pessoas onde não vai ter mais doenças, como ele fala aqui. Nós vamos estar tão purificados, não é? Acho que de tanto levar, de tanto, sabe, levar paulada, a gente vai estar tão purificado que o mal não vai conseguir mais entrar no nosso coração. A nova civilização, sim. Mas aí a gente fala assim, por isso, não, mas agora chegamos no tempo em que o mal será substituído pelo bem. Na realidade, essa transformação já está ocorrendo, não é? É que a gente ainda não tem consciência disso, né? Nós já não entramos aí novamente na era do dia? Já está acontecendo uma grande limpeza no mundo. Mudanças muito, assim, radicais estão acontecendo no mundo, não é? Então, o trabalho de Deus, ele está ali, a cada dia, né? As pessoas hoje já têm consciência de que não é pelo caminho do mal, pela corrupção, querendo passar o pé no outro, querendo ter poder, querendo ter dinheiro, que isso não vai trazer a felicidade para ela. Que quanto mais ela se afastar de Deus, mais ela vai estar influenciada pelo mal. Ministro, então, eu penso assim, né? O mal veio para lapidar a gente, né? O nosso espírito. Sim. Então, com o decorrer dos tempos, né? Será um tempo que, para mim, não haverá mais esse intermediário, que uns chamam de purgatório, outros de grau, sei lá, né? Cada um tem uma interpretação, né? Por quê? Porque o espírito estará tão aprimorado que ele já passará dessa fase, né? Sim. Então, o mal vem para nos aprimorar aqui na Terra. Sim. Já que o paraíso vai ser aqui, né? Sim, com certeza. Então, o espírito nosso vai sair daqui sem ter que passar por essa fase. Sim. Né? Porque o bem vai ser maior. Como ele chama, diz nos ensinamentos dele, o mal agora é 99,9%, né? Sim. O bem é só 1%. 1%. Então, com o tempo, né, com a evolução e com as pessoas praticando a religião de forma certa, respeitando o que Deus ensina, não o que o homem quer, né? Sim. Que as religiões estão muito materialistas, né? Ainda estão. Nós alcançaremos isso aí. Então, nós mesmos vamos inverter esse 99%. Sim. O mal vai existir, mas só que o mal vai ser 1%. É verdade, vai ser ao contrário. Vai inverter. Então, o nosso aprimoramento aqui vai ser fundamental para isso, né? Sim. Através dos nossos estudos, né? Principalmente na nossa dedicação, não só para nós, para os nossos semelhantes. Nós vamos alcançar as nossas graças fazendo o nosso semelhante alcançar a deles. Não adianta eu vir dedicar na igreja para alcançar uma graça. Eu venho deixar a igreja cada dia melhor, eu venho para dedicar de coração para que as pessoas venham aqui e sintam a presença de Deus. Sim. A partir do momento que elas sentirem a presença de Deus aqui, elas vão alcançar graça. Sim. E os antepassados deles lá vão se comunicar com os nossos. São graças. Vão ser graças no mundo espiritual e no nosso mundo aqui também para todos nós. É verdade. Então, a nossa dedicação, seguindo o que Meixo Sama em cima, que Deus passou para ele, de coração, sem ter interesses materiais, que nem a gente está falando nessa, a gente vem dedicar porque eu vou vir dedicar na igreja porque eu quero comprar um carro. Vou dedicar na igreja porque eu quero comprar uma casa. Exato. Né? Então, vamos pensar de uma forma diferente. Vamos dedicar na igreja para que uma pessoa alcance uma graça, cure-se de uma doença, né, que os médicos já desenganaram. Então, para que essa pessoa esteja aqui dentro da igreja com muito amor.
né? E sinta esse amor fluir do nosso altar, das pessoas que estão aqui dentro, né? Com certeza. E uma coisa bem interessante que ele fala aqui, que quando a gente chegar nesse nível, não é, em que o bem vai estar 99% e o mal 1%, o nosso espírito, ele vai, quando a gente partir para o mundo espiritual, ele não vai passar pelo purgatório. Ele já vai entrar no reino divino. Por quê? Porque nós vamos estar purificados, tanto materialmente como espiritualmente. Nós vamos estar vivendo em nível de divindade, em nível de bodhisattvas, porque nós vamos estar purificados. Não vai ter mais máculas, não vai ter mais doenças, quando a gente tiver chegado nesse nível aqui. Como ele fala aqui no começo, nosso espírito ainda vai ter algumas máculas. Então ainda vamos ter que passar por um processo de purificação. Mas vai chegar um momento que não vai precisar mais. Como ele diz aqui, que vai chegar um momento que não vai precisar ministrar mais tanto jorei, porque não vai ter mais o que purificar, né? Então, vai ser algo tão leve, tão sutil, que apenas as orações vai exterminar aquilo que está, às vezes, ali, alguma nuvem, alguma coisinha que vai... Porque como vai ter 1% do mal, ainda vai ter ali né, vai ter uma beliscadinha de leve ali, não é? E a outra coisa que é bem interessante, essa última frase aqui, que é muito profunda, é que a contemplação surgirá para dominar o modo de vida e de ser de todas as pessoas, afetando profundamente sua atitude interior em relação a Deus. O que é contemplação, né? Contemplação é alcançar a Deus através da vivência pessoal e não meramente através de um processo discursivo. Então, quer dizer, nós vamos estar tão puros, tão ligados com o divino, que a gente vai viver isso no nosso dia a dia aqui na Terra. Gente, isso é tão profundo, isso é tão maravilhoso, que quando eu entendi isso aqui, lendo, eu falei, nossa, nós tivemos que passar por todo esse processo aí, não é? Nós nos contaminamos tanto, né? Deus está nos lapidando, nos preparando, passando tudo isso para chegar numa condição dessa, que você fala, nossa, Deus ama demais a gente, né? Então, de uma maneira alguma, a gente pode jogar a nossa vida fora. Muitas vezes, perder as esperanças, achar que os nossos problemas não têm solução, que as nossas doenças, muitas vezes, a gente não merecia estar passando por esse tipo de doença, por esse tipo de purificação. Porque, entendendo esse ensinamento, a gente vê como é importante a gente entender as purificações. Como é importante a gente entender o que Deus quer, o que Deus está preparando para a gente. Não é uma coisa pequena, é uma coisa grandiosa. Nós estamos num processo aí realmente de lapidação, de evolução, não só material, mas espiritualmente também. Eu creio que agora chegou uma hora, para nós que estamos aqui, que ministramos o Jorei, que estamos aqui dispostos a fazer o bem ao próximo, que estamos dispostos a ser altruístas realmente, não julgando quem merece ou quem não merece, né? Não julgando se a pessoa vai ser salva ou não, porque como o Meixo Sama mesmo fala, nem ele sabia se ele ia ser salvo. Ele queria salvar as outras, o máximo de pessoas possível. Então,
nós não temos que perder tempo em ficar, muitas vezes, esse aqui não tem jeito. Vamos ajudar. Se ele vai ser salvo, não vai ser salvo, se vai ser convertido, não vai ser convertido, se vai continuar ateu ou vai aceitar Deus e vai entrar no caminho certo, não cabe a nós julgar. Porque o trabalho de Deus está sendo feito, a gente queira ou não. Então chegou o momento da gente parar e refletir. Até que ponto eu estou usando a minha missão para evoluir ou para simplesmente viver a vida, né? E muitas pessoas falam assim, eu não sei nem para que eu estou fazendo aqui na Terra, né? Porque eu só sofro, eu só tenho doença, tenho conflitos, não tenho emprego. Então a gente tem que pensar que se você está passando por isso, é porque de uma maneira ou outra Deus está tentando te ajustar, tentando te colocar no caminho onde muitas vezes você não vai saber distinguir se está certo ou errado, porque você realmente não entendeu que quando a gente está ali polindo, quando ele está ali te falando assim, olha, você vai passar por isso agora, para que realmente você entenda o grande trabalho que eu estou proporcionando na sua vida. Então, as pessoas, às vezes, ficam ali paradas porque não tem a percepção, a inteligência dela só vê até onde os olhos materiais enxergam. Não consegue enxergar pelo lado espiritual. Que é isso que Meixo Sama em muitos ensinamentos fala. Para a gente ter uma visão não só material, mas espiritual das coisas. Então as pessoas acabam travando ali. Né? E é onde eu creio que o mal começa a ser alimentado. Porque entra, né, a sementinha, e aí você vai regando, mas não com sentimento bom. Só com sentimentos negativos. E isso, em todos os sentidos, acaba te prejudicando. Tanto na sua missão material como espiritual. Você quer falar alguma coisa? Como sempre, né? Deixar o reverendo falar alguma coisa para complementar, né? Já está quase no horário. Quando a gente fala da libertação do mal, a primeira coisa que a pessoa pensa é se libertar dos capeta, né? Mandar fora os lazarentos de volta para onde vieram. Mas na realidade, isso que a senhora falou agora é bem desse lado mesmo. Um exemplo bem simples. Quando um urso ataca um ser humano, isso a gente aprendeu quando era criança na escola. E você se fingir de morto, que ele vai te cheirar, vai te cutucar e vai embora, né? O que o urso por que o urso vai te atacar? Se você reagir ou se você fugir. O que vai fazer você reagir ou você fugir? O seu medo. O mal, quando chega na gente, ele fareja. Tá com medo. Tá com raiva. E ele vai ficar. O mal só se alimenta daquilo que você dá para ele. Agora, se ele vier te cheirar, não consigo entrar nessa bodega aqui, esse corpo aqui está fechado, não consigo entrar aqui, ele vai embora, cara. Agora, e outra coisa, mesmo que ele entre, se você conseguir ter sabedoria para utilizar esse mal para o seu benefício, você vai usar o mal para o bem. Então isso exige muita sabedoria, isso só o tempo dá. Sim. Só o tempo dá. Ontem, eu estava assistindo a aula da Dona Iracema, ela ligou, eu falei com ela ontem, de uma purificação dela, psoríase. De estagiorei, de receber jorei e tal. Aí eu falei, eu já mandei para a senhora um material de estudos. Porque as pessoas, quando eu mando material de estudos, é para as pessoas estudarem, pesquisarem. Eu falei assim, mas como eu mandei o material, e não deve ter recebido, então eu vou ver aqui. Aí eu mandei novamente para todo mundo.
E pesquisei a doença. E coloquei, ó, esses aqui são os pontos X, características da psoríase e tal. E casos que eu já acompanhei também. Como é que você vai atacar? Aonde o Meixo Sama ensina. Mas para isso você tem que estudar e pesquisar. Se eu estou passando por um problema emocional, por mais que eu converse com o ministro, com o reverendo, com o papa, com um monte de coisa, com o pai de santo, com o caboclo, com o Joaquim, com qualquer um, se eu não pesquisar e chegar numa conclusão minha, é tudo paliativo. Né? Mas quando você busca respostas, você fica muito mais forte. Né? Por que que a gente, hoje, qualquer coisa, nego nos ataca, nego não ataca, nego fala mal, nego fala bem, nego... Para nós hoje não diz mais nada. Por quê? Porque nesses anos todos a gente aprendeu a lidar com isso. Né? Então eu sei que quem planta algo contra nós, não chega a nós. Pode a gente sentir um ventinho, meio fedorento. Mas quem fez vai ficar cheirando o dia inteiro. Quem deseja mal para nós, a gente vai sentir um ventinho. Mas quem semeou, vai colher a vida toda. Quem deseja coisas boas, colhe quase que imediatamente. Quem ora por um bem maior, colhe quase que imediatamente. Então, assim, a pessoa quando fala, eu quero me libertar do mal, se liberte você mesmo primeiro. Limpa seu coração. Deve estar um fedor danado aí dentro. Muitas pessoas não têm um coração, tem uma fossa. Né? E quer que a gente limpe as fossas das pessoas. Eu falei, é muito cômodo isso, eu vou na igreja que eu quero orientação. Eu oriento. Reverendo, eu estou com mágoa, então. A sua fossa está suja. Tem que limpar, queridão. Pega um paninho, pega um negócio cheirosinho, pega uma aguinha, vai esfregar você. Mas eu não consigo, você não quer ir comigo? Não, eu não posso limpar seu coração. Eu não posso limpar a sua essência. Só você pode. Porque é o teu território. E ali eu não posso entrar. Eu posso dar as ferramentas para você limpar o seu território. Mas eu jamais posso entrar lá dentro dele. E é onde muitas pessoas sofrem, por quê? Porque querem que a gente, que eu, que o ministro, que o Zé, que o Pedro Joaquim, vá lá e limpe a fossa dele, a sujeira que ele fez. E eu não vou fazer isso. Nós não podemos. Seria até um desrespeito a Meixo Sama. Porque, por exemplo, Meixo Sama está lá no mundo divino, tomando um saquezinho, comendo um yakitorizinho, né? Está lá de bem com a vida lá. Aí chega, Meixo Sama, estou aqui lascado, dá para você dar uma mãozinha aqui? Pera um pouquinho aí, deixa eu palitar o dente aqui, vou lá e vou. Não vai fazer isso. Não vai. Não é? Descer nível. Mas ele te dá as ferramentas para você mudar a sua vida. E essas atitudes só dependem de você. Então nós vamos buscar o mato, o bambu agora lá em Itaquera. E no caminho a gente falou sobre isso. Eu sigo o Meixo Sama. Ele me preenche, ele me completa. Não preciso mais nada. Né? Por quê? O que mais vir para nos agregar, para fazer ele ficar mais forte, será maravilhoso. Mas eu não perco o meu farol. E o meu farol é Meixo Sama. Eu não posso... meu farol está aqui. Aí eu vejo uma luzinha piscando lá embaixo, que é um barquinho que está lá. Aí eu vou ali que está mais perto. Eu esqueço o meu farol, vou atrás do barquinho, quando eu chego lá, é só um bote furado com uma lanterna quebrada que está lá. O reflexo da lua. E aí é quando as pessoas sofrem, porque elas não têm um farol. O meu farol é Meixo Sama. A luz que está me guiando é Meixo Sama. E é para isso que nós, da Arte do Jorei, seguimos, levamos os membros. Para seguir esse farol. Porque não tem erro. Quem se prende ao homem vai para a treva. Porque todos nós somos passíveis de erros. Quem se prende ao orgulho, vaidade, vai para a treva. Quem está atrás de cargo, de título, vai para a treva. Né? As pessoas ainda não entenderam que a Arte do Jorei não é cabide de emprego, não é cabide de vagabundo, não é cabide de nada. Tem vagabundo querendo se aproveitar do nome da Arte do Jorei para ganhar nome, para ganhar título, para tirar poder, para ganhar dinheiro, para isso, aquilo, outro. E a gente está se libertando desse mal. Né? Quem mente usando o nome da Arte do Jorei vai para a treva. E não é praga minha, não. É lei divina. Entendeu? É lei divina. Nós não atacamos ninguém. Nós não vamos cavocar ninguém. Eu não vou na fossa de ninguém para encher o saco. Né? Então, se a pessoa quer cargo e título,
vá procurar quem venda. Se a pessoa quer poder, vai procurar quem te ofereça. Se a pessoa quer vender alma para o diabo, que vá junto e vai dar um abraço para ele também. Mas não venha querer trazer o seu inferno, a sua fossa, para dentro da arte de Jorei. Nós não vamos permitir, seja quem for. Pode ser membro, frequentador, pastor, apóstolo, bispo, reverendo, escambau, pode ser quem for, não tem esquema. A arte de Jorei não é cabide, não é curva de rio. É doloroso dedicar. Nós dedicamos aqui 12, 13 horas por dia, atendendo pela internet, pessoalmente, por telefone. Só não tem VIP mais, né? Mas damos todo o nosso amor para isso e graças a Deus conseguimos fazer. Nunca ninguém pode falar mal da arte de Jorei porque não tem o que falar, ué. Nunca exploramos ninguém, jamais fizemos isso. Nunca ninguém pode falar, olha, o ministro fez isso, o reverendo fez aquilo, me explorou, mentiu. Jamais. Até os vagabundos que quiseram fazer estão tudo na rua hoje. Nós não expulsamos ninguém. A pessoa mesmo não tem nível para fazer parte disso aqui. Isso também é eliminação do mal. Só que essas pessoas não entenderam que elas fazem a gente crescer. Se vem para tentar minar, criar problema, criar doença, criar isso, alguma coisa, está no lugar errado. Nós já estamos vacinados. Né? Já estamos vacinados. Por quê? Porque o nosso farol, a gente não desvia dele. Nós não nos desviamos do nosso farol para não perder o nosso rumo, o nosso norte. Pessoas que já estão há anos na arte do Jorei, com núcleos, com unidades, nem ministros são ainda. Alguma vez ficaram ligando para cá? Eu conversei ministro quando? Nunca, não é? Não. Pois tem pessoas que nós vamos otorgar o ano que vem. Pelo esforço, que quando quase desistindo, respirou e falou, opa, agora eu vou. E agora está indo. Agindo com lealdade. E não é lealdade com a gente da arte do Jorei, não. É lealdade com o Meixo Sama. Porque eu vou te falar, tem neguinho aí que quando vai na frente do altar, o cara deve usar uma máscara de Halloween. Ou então pensa que o Meixo Sama tá com um chapéu de bruxo. Não é possível, cara. Não sei como consegue encarar Meixo É Sama. muita cara de pau. Isso é homem, mulher, é uma tranca. Ai, graças a Deus, a Messias, Meixo Sama, vá para os quintos dos infernos, você e essa conversinha furada. Quem segue Meixo Sama como Messias, o aceita e age como ele. Não fica com um discursinho furado pro nosso lado, não. Ah, se não gostou do que ele está falando, tem muito lugar para poder frequentar. Né? Mas a arte de Jorei não é cabide de tranqueira. Né? Se Meixo Sama nos permite a pessoa entrar, se mostrar, purificar e depois vazar, porque não tem nível, nem moral, nem de dignidade para ficar aqui dentro, é porque ele limpou. Nós, humanamente falando, não fazemos nada mais do que o nosso algo mais, que é servir com amor. Isso que eu vejo é Meixo Sama. Se Jesus expulsou vendilhões do templo para dar porrada, né? A gente não pode fazer isso hoje que nós vamos se chamar de um monte de coisa. Né? Mas o mundo espiritual age. O mundo espiritual age, né? Ah, dia 2 de novembro está aí. Cuida ter passado. Dia de pagar dívida. É dia dos caras cheios de remorso na frente de uma igreja e rezar. Ai, meu Deus, eu estou lascado, vou dedicar. Né? É cômodo, é cômodo. Tem que doar tudo que tem que fazer tudo que tem, mas fazer uma oração decente, com sinceridade, não faz. Porque só vai na igreja uma vez por ano. E vai com remorso, coração. Ai, meu Deus, oh, ai. Aí como diz a Fátima, vai dar da Atena. Né? Se o mundo espiritual, os antepassados vão estar aqui no culto. Se metade estiver chorando, vão estar assim, agora? Eu queria um dia ter o dom de poder ver. Falar assim, só quer recadinho para quem? Fulano de tal, não tem aqueles lances de psicografia? Igual o Ghost, né? Então o Ghost que a mulher incorporava lá e falava, fulano de tal, aquela filha, Zé tá aqui? Então vem cá, ó, tem um negocinho para você aqui, tem um recadinho para você ali. Porque nós estamos acostumados a viver com as máscaras. Eu sou o melhor sacerdote, eu sou o melhor membro, eu sou melhor aquilo. E nós não somos nada, nós somos apenas servidores. Querendo fazer o melhor para Meixo Sama. Mas para isso tem que limpar esse coração. Tem que limpar a sua sujeira. Uns estão mais limpinhos, outros estão mais sujinhos. Outros estão uma fedentina danada. Então vai ter que usar criolina mesmo no negócio lá. Agora, não queira que a gente vá limpar para você aquilo que você semeou. É seu.
Eu não posso morrer por outra pessoa. Seria um crime eu morrer. Ah, eu vou morrer por você porque você é gente boa e eu sou ruim. Eu vou morrer por você. Não é assim que funciona. Né? Não tem como. Então, no nosso nível hoje, como estamos falando nesse ensinamento, eliminação do mal, vamos eliminar o nosso eu negativo. Aquilo que nos atrapalha. E vamos ser mais dignos e decentes perante o Meixo Sama, ou perante Cristo quando for numa igreja rezar, ou perante o Espírito quando for fazer as suas dedicações. Mas seja, e não seja um falso mentiroso, para depois morrer e ir para a treva lá, mas não vou para o céu? Vai para o céu. De baixo para cima. Né? Então que a gente faça o nosso melhor, porque nós não sabemos. Ele pode morrer daqui a 5 minutos. Né? Como eu falei, a dona Hélia faleceu, ela nunca reclamou com dores, com feridas. Nunca. Você nunca viu lá, né? Nunca falou um A. E morreu recebendo jorei. Tanto é que no velório nós nem fizemos oração o dia inteiro porque não precisava. Estava bem, ué. Né? Por quê? Porque nós estávamos tranquilos com relação à sua ascensão. Sim. E eu sei que o servir dela no mundo espiritual vai ser maravilhoso também. Então nós temos que ter essa consciência. Se eu morrer hoje, eu tenho que ir bem. Eu não preciso de uma romaria de reza em cima de mim. É uma choradeira, uma babação, uma coisa de louco, né? Então assim, vamos fazer a nossa parte muito bem feita. Vamos ter o culto agora dia 2. Vamos fazer uma cerimônia aqui linda. Vai ter uma homenagem para todas as pessoas que já faleceram. Sabe, uma coisa muito bonita que nós vamos fazer. Mas é feito por quê? Porque me perguntaram o que é Makoto. E eu falei que Makoto é quando nós fazemos aquilo que nós amamos com alegria, que extrapola o nosso servir, a nossa felicidade é tão grande que todo mundo se contagia. Por isso que sai bonito. Nós não fazemos para agradar as pessoas, fazemos para que Deus fique feliz com o nosso serviço. Consequentemente, as pessoas ficam felizes. É verdade. Isso mesmo. E só para encerrar, depois do que o reverendo falou, o melhor antídoto contra tudo, contra o mal que existe dentro de nós, está dentro de nós mesmos. Né? Nós mesmos somos o antídoto para esse mal. Então, a gente tem que se conhecer e se descobrir. Não só materialmente, mas espiritualmente também. Então, só para relembrar, sexta-feira, dia 2 de novembro, culto de finados, aqui na nossa sede, às 10 horas da manhã. Na Rua Ibitirama, 629. Então venham, né? Com certeza, lá no mundo espiritual já está todo mundo ali, né? Também, quem quiser trazer alguma oferenda em nome do seu antepassado, né? Pode ser comida, fruta, legumes, que represente a sua gratidão aos antepassados, pode trazer, tá bom? As oferendistas aqui estão falando que, de preferência, para trazer amanhã, para não ficar, ou até às 9 da manhã na sexta, para não ficar muito corrido para elas, tá bom? Muito obrigada e vamos rezar. Dia 2 está aí. Vamos agradecer aos nossos antepassados. Muito obrigada.